Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 3 de agosto de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o menino das bicicletas, senhor Thiago Omiro. Olá, e hoje me sentindo um pouco burro porque eu assisti meia temporada de uma série e continuei vendo a meia temporada de outra temporada, enfim, me embananei todo e assisti uma série inteira no modo Tarantino. É isso aí. E, diretamente das terras interioranas paulistas, aquela que é doutora, é advogada, grandes merda ser advogada, senhora Sandra Maia. Olá, meu povo, acabei de tombar aqui na internet, mas estamos de volta. É isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão principal, nós temos matéria hoje. Se você está acostumado com o episódio de resuminhos da semana e a gente comentando a Deus dará, hoje não. Senhor Thiago Omiro tem notícias sobre ciência, comentando sobre coisas que aconteceram nos mundos dos dinossauros. Fica à vontade, senhor Thiago Omiro, para trazer. Temos aí uma notícia, aí um problema solucionado, um probleminha de 65 milhões de anos aí que estava só isso, pendente. Pequeno. Só isso. É que é muito... Todas as descobertas sobre as extinções dos dinossauros sempre é muito fascinante como você se chegou à comprovação de que de fato ocorreu um meteoro que foi ele o responsável pela desgraça toda que aconteceu, né? Uhum. Porque até os anos 80, você tinha suposições, né? Hipóteses do que teria acontecido. Mudança climática, o meteoro, doenças, sabe? Uma pandemia muito grande que possa ter afetado todos os animais. Mas nos anos 80 se descobriu, através de perfuração de petróleo, na península ali do México, no Golfo do México, se descobriu que as formações de petróleo faziam um círculo naquela área. E isso não pode ser uma coincidência, né? Um círculo tão bonitinho feito. Quando se datou essa formação de onde eles estavam perfurando, bateu com 65 milhões de anos. Aí, foi datado 65 milhões, beleza. Outra evidência, isso foi uma evidência que reforçou a ideia do meteoro. Outra evidência que foi também descoberta a gente sabe como é que a gente faz a datação das coisas no passado, né? Você tem as camadas de solo que vão se acumulando uma acima da outra ao longo do tempo. A gente sabe disso. Se você deixar a sua casa uma semana sem limpar, você tem uma camadinha de poeira ali em cima dos móveis. Sim. Se você deixar um ano, você nem vê mais o móvel de tanta poeira que acumulou em cima. E é assim que ocorre no mundo todo. E quanto mais você cava, você volta no tempo. Você descobre as coisas que estavam lá naquela época. E no mundo inteiro existe uma camada chamada KPG, que é uma camada feita de irídio, que ela está presente no mundo inteiro. Só que tem uma coisa, irídio, ele não tem na Terra, ele só existe em asteroides. Caralho. Mas existe uma camada no mundo inteiro que tem a presença de irídio e ela bate com 65 milhões de anos atrás. Ou seja, você já tinha um provável local de impacto, você tem uma camada de um elemento muito rico em asteroides espalhadas no mundo inteiro, e você ainda tem no México uma formação rochosa que mostra que o impacto do meteoro causou uma deformação no relevo da região, onde você tem diversas cavernas que formam um círculo ao redor da área do impacto. Então, assim, você tem muitas evidências que hoje não deixam mais dúvida. Aconteceu um impacto de um meteoro há 65 milhões de anos. Se sabe que tudo que estava num raio de 2.000 quilômetros desse meteoro morreu quase que instantaneamente no momento do impacto. Caraca. Então aí você tem, bichos maravilhosos como o tiranossauro, eles viram. É muito capaz que eles, de fato, viram o meteoro caindo, já que eles eram animais que viviam na América do Norte, Será né? que eles fizeram um pedido? Um desejo? Uma estrela cadente. Uma estrela cadente. E aí... Mas isso aí explicaria a desgraça ter ocorrido nos Estados Unidos, né? No que hoje é os Estados Unidos. Droga. No México também. Mas isso afetou o mundo inteiro. E você não tinha ainda uma explicação de fato. Você tinha, até então, hipóteses do que teria acontecido. Porque existem evidências de incêndios no mundo inteiro. Tsunami. De tsunami.
E aí, mas aí você não existia até então uma comprovação de fato de que isso teria acontecido e como teria acontecido. E, inclusive, isso explica a existência de aves hoje em dia e que nenhum desses outros dinossauros não avianos sobreviveram. O que foi descoberto? O impacto do meteoro na Terra vaporizou as rochas da região do impacto. Caralho, E esse vapor subiu até as camadas superiores da nossa atmosfera e foi levado para o mundo inteiro. Quando essas camadas começaram a precipitar, que a gente tinha também aquela história, a camada de poeira cobriu o mundo. E aí isso Cobriu o sol. não bloqueou a passagem de luz solar, morreram as plantas, morreram os animais herbívoros, morreram os carnívoros consequentemente. Isso era uma das hipóteses, só que agora se descobriu que o vapor de rocha precipitou em forma de chuva. Basicamente, choveu lava no mundo inteiro. Caralho! Que doideira. Isso, porque pra assim, derreter rocha, lava de vulcão é rocha derretida. Já é uma temperatura inacreditável. Mas as rochas foram vaporizadas. Caralho. Você vaporizar a rocha é uma temperatura muito absurda. E quando esse vapor de rocha que estava na estratosfera começou a resfriar, ele começa a condensar e voltar para a Terra em forma de chuva. Só que assim, ele volta ainda numa temperatura muito descaralhíssima, né? Porque volta meio que em estado líquido quase. Volta em estado líquido, vapor, que é lava. É uma chuva de lava. Assim. Caralho, mano. E em micropartículas, sabe? Não é. E pegou fogo no mundo inteiro. Isso. Não, mas e aí. Engraçado como não. Tipo assim, não dizimou tudo e, tipo, reiniciou, tipo, resetou o game, tá ligado? Isso porque você já se tinha evidência desses incêndios no mundo inteiro. Inclusive, isso explica o fato de muitas aves terem sobrevivido, porque as aves, elas são um grupo de dinossauros. Sim. Tanto é que hoje não é mais um debate. As aves são dinossauros, que não são descendentes de dinossauros. Elas são os próprios que sobreviveram, porque as aves tinham hábitos semiaquáticos ou tinham o hábito de construir ninhos, tipo o João de Barro da vida. E isso protegeu esses animais durante essa catástrofe que ocorria em nível mundial. Caralho. Você já tinha evidências do incêndio no mundo inteiro, você não tinha ainda uma explicação de como isso aconteceu. Mas agora choveu lava no mundo inteiro, fazendo com que a temperatura ambiente ficasse 17 vezes mais quente do que a que era habitual. Do nada, assim, sabe? Caramba. Então, porque os incêndios, nos documentários, nas coisas que eu vi, assim, eles era muito... Se projetava que pudesse ser por tempestades que se criaram por conta das condições climáticas, do aumento muito, muito brusco de temperatura e tudo mais. Podiam ser raios e, enfim, sabe, podia ser muitas coisas realmente. Mas então agora se descobriu que os incêndios já tinham, né? Já sabiam que tinha incendiado, só não sabia como e por quê. Mas agora foi por causa disso, então... Isso, o artigo científico se chama Calor e Incêndios Florestais durante a Extinção em Massa KPG, intensificados pela poeira fina. E tá na JGG BioGeoscience. Caralho, que coisa... científica. E claro, não preciso detalhar aqui, mas tem todo o método e uma explicação química de como se descobriu de que essa rocha que era presente na América no que hoje é a América do Norte, ela está presente no mundo inteiro por conta disso, que ela foi vaporizada e choveu lava de rocha no mundo inteiro, causando esses incêndios. Que assim, que tem a galera que acha que, na verdade... O mundo é plano e que, tipo, nada disso aconteceu. Mas, assim, os criacionistas, né, que acham que a Terra tem 6.000 anos, enfim. Mas, cara, é muito doido pensar essas coisas assim, porque é como a gente chegou até aqui no final das contas, né? Foi graças a... Exatamente, porque, olha, todos os animais com mais de 40 quilos foram extintos. E nós somos descendentes de animais que são chamados de musaranhos, que eram mamíferos do tamanho de ratos que existiam na época. Não, e para pra pensar assim, Thiago, na época se fala que se tinha aquelas preguiças gigantes, né?
Eu Não, acho mas que é não, mais não ou é da menos época, essa não é da época. É Não, não. depois? As É preguiças posterior? são muito mais recentes, inclusive elas coexistiram com o ser humano. Caralho, velho. Elas são Mas, muito mais recentes. mas assim, ó, se houve uma extinção de animais grandes, no caso, como você está falando aí, que Sim. nada com mais do que 80 quilos sobreviveu. 40. Tudo com mais de 40 quilos foi extinto. Então Porque, é menos ainda do que eu esses tava, animais do que eu tava precisavam de imaginando. muita comida, né? Sim, tipo, como que a gente, tipo, voltou a ter animais tão grandes alguns milhões de anos depois, assim? Tipo, como que a seleção natural... É uma pergunta meio bem doida, assim, né? Não, na verdade isso é algo relativamente, entre aspas, simples de explicar, porque às vezes a evolução favorece esses animais muito grandes. Você tem o caso da ilha de Galápagos, você tem abundância de alimento e ausência de predadores. As tartarugas de Galápagos são as maiores tartarugas que existem no mundo. Faz sentido. Porque você não tem uma seleção para manter aqueles animais pequenos. Entendi. Que não a seleção faz. O animal cresce muito, ele não se movimenta rápido, acaba virando presa. Então não existe uma seleção lá para isso. E você tem o comportamento de manada também. Os elefantes são animais enormes que o comportamento de manada faz com que eles cresçam cada vez mais. Como eles são uma manada muito grande e não tem predadores que ameaçam aquela manada, as disputas entre os animais acabam sendo entre eles mesmos por território. E aí o tamanho favorece. E a abundância de comida. O maior mamífero terrestre que já existiu tem o nome de remédio, que é o Paraceratherium. É um ancestral do rinoceronte com 5 metros de altura. Caralho, velho. É muito grande, mano. E é herbívoro, pô. Um bicho herbívoro. É muito grande, cara. É muito doido pensar que um bicho que só come planta é grande desse tamanho. Tipo, vaca mesmo, cara. Assim, que tudo bem, a gente tem a questão da domesticação, a questão da alimentação hoje, mas elas são descendentes. Se você pegar aquela porra daquele gnu, tá ligado? Mano, aquele bicho é gigantesco, monstruoso. Não parece, mas cara. é monstruoso. Lá, mano, sabe? É monstruoso aquele negócio. Não, mas pensa que tem muito mais, você precisa de menos esforço e tem muito mais disponibilidade de planta no mundo do que de bicho. Se você for carnívoro, você tem que correr atrás, sabe? Porque não tá parado, não tá plantado, não tem raiz. Você tem que correr atrás da sua comida. Você gasta uma energia do caramba, então não compensa você ser grande. Não faz sentido você ser muito grande. E tem menos quantidade, né? Agora, você é herbívoro, qualquer lugar tem grama, qualquer lugar tem mato. Qualquer lugar você acha. Sim. Então... E é interessante, o gnu, ele é um bicho muito grande, né? Mas o leão, que é um predador natural do gnu, ele evoluiu também crescendo, porque a gente não tem a noção, porque a gente não vê esses animais pessoalmente o tempo inteiro, quase nunca na vida, mas os leões também são animais absurdamente grandes. Eu vi uma vez no zoológico, cara, a pata de um leão, sinceramente, é quase do tamanho da minha cara. Sabe? É um negócio gigantesco. É como o Julinho da Van fala naquele podcast lá, que é do cara do Choque de Cultura. Se você vê um leão na savana, não adianta correr. Você tá morto, cara. Você tá morto. Primeiro, que quando você vê o leão, ele já te viu, ó. Não. Há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Mas, ó, tem outros animais também que às vezes a gente não se dá conta. 2 deles, um é o bisão, que também é monstruoso de grande, e o outro é aquele alce, né? O alce canadense, cara, que é um bicho... Cara, eu tava vendo um vídeo esses dias. Bonito, E é um bicho lindo, né? Que tem um chifre, uma galhada. Ele é lindo, mas assim, a galera não se dá conta do quão perigoso ele é. Lindíssimo. Porque ele tem cara de bonzinho, sabe? Mas é um bicho... A vocalização dele também é um absurdo, assustadora. Mas é um bicho gigantesco de monstro. Eu tava vendo um vídeo esses dias do cara que ele tava caminhando na floresta lá no Canadá. E ele encontrou de frente com um alce. E assim, mano, eu tinha me cagado, na moral. Eu não tinha segurado, velho. Pô, era muito grande. Não, mas é aquela coisa do... assim, tem muito mais acidentes com hipopótamos do que com leões. Sim! É que o hipopótamo é fofinho. Porque de leão todo mundo tem medo. E hipopótamo é engraçadinho, é bonitinho, é fofinho. E, cara, se na terra aquele bicho já corre, na água ele é imbatível.
Eu já vi um hipopótamo em vídeo, assim, eu já vi um hipopótamo brigando com uma lancha, correndo atrás de uma lancha, e quase alcançando, sabe? Assim, é absurdo aquele bicho na água. Só que ele é bonitinho, ele é engraçadinho, ele é gordinho, fofinho, sabe? O hipopótamo chega a 60 km por hora. Tem vídeo demais, de hipopótamo caçando leopardo. Que o leopardo dá aquela investida pra tentar predar filhote do hipopótamo, não consegue. Só que assim, o leopardo, ele é um bicho que atinge mais de 100 km por hora, mas por 10 segundos. Acaba a energia do bicho. É um arranque, né? Ele dá um tiro, né? Isso. Então, e quando ele tá fugindo do hipopótamo, ele não segura essa velocidade por muito tempo. O hipopótamo pega ele e acaba com o bicho. Mas vamos comentar aqui. Filhote de hipopótamo bravo é a coisa mais gostosa e fofa do mundo, né, mano? É muito gostosinho. Inclusive... Falando em hipopótamo, tem o problema dos hipopótamos na Colômbia, né? É na Colômbia? É, na Colômbia, lá do Pablo Escobar. Do Pablito? Inclusive, tem uma razão evolutiva para filhotes serem fofinhos. É, porque senão você mata, né? Então, todo animal, não só humano, mas todo animal que precisa cuidar da sua cria, o filhote é fofinho. Mesmo os não humanos. Eles são fofinhos pra gerar essa empatia. Essa vontade de salvar. Empatia. Uma vez eu vi, eu não sei se é verdade, gente. Eu não sei se é verdade. Ah, com certeza. Né? Mais uma vez eu li, mas a gente lê muita merda na internet. Talvez seja até... vai ver, foi até a Cecília Meirelles que escreveu isso. Mas... uma vez eu li que filhotes de humanos geralmente nascem muito parecidos com o pai, ainda que depois fiquem muito parecidos com a mãe. Nascem muito parecidos com o pai. E eu comecei a prestar atenção, não é que toda criança hoje em dia que eu vejo, nossa, mas é a cara do pai. Exatamente. Que é exatamente para gerar esse reconhecimento que a fêmea não tem como se esconder que é dela, né? O do macho, tanto que leões fazem isso, né? Leões matam os filhotes dos... E não só leões, acho que tem outros bichos também que fazem a mesma coisa. Matam os filhotes ali quando ele pega um território pra ele, quando ele pega um harém de leões pra ele, que ele matou o outro leão, ele mata os filhotes também, porque é só os dele que pode ser gerado ali. Quando minha filha era mais bebê, tem uma foto dela dormindo no meu colo, e eu boto ao lado de uma foto minha dormindo no colo da minha mãe. E, cara, você só distingue que é duas pessoas diferentes porque a qualidade da foto entrega que a foto é antiga. Mas, cara, isso é igual. Duas pessoas completamente iguais, pô. Da foto. Mas convenhamos que sua filha é um xeroquinho de tu, velho. Pô. Muito, pô. É igual, pô. Não, mas é que às vezes, assim, por exemplo, quando é menina, ela nasce muito parecida com o pai. Depois vai ficando maiorzinha, tipo 2, 3 aninhos, 4 aninhos, ela vai tomando feições femininas. Embora continue parecendo com o pai, ela começa a lembrar mais a mãe, por conta de traços femininos, né? Eu, por exemplo, uma vez eu parei, eu tava com a minha mãe, tava levando ela pra tomar vacina. Eu tava indo tomar vacina da Covid. E parei pra abastecer no posto, o rapaz falou assim, a sua mãe, que é igualzinha. Eu falei, filho, você ainda não viu meu pai? Você nem vai ver porque ele morreu. Você não viu meu pai? Tem uma vez que eu cheguei a desconfiar que já não era minha filha, porque quando caiu o teste do pezinho dela, saiu o teste sanguíneo de que o sangue dela era B positivo. Eu sou O e eu lembrava que a minha esposa era A. E aí não tem como ela ser B, né, nessa história. Aí eu fui caçar uns documentos e vi que na realidade minha esposa é B positivo também, então tá tudo certo. Olha que cretinice. Nossa senhora. Depois a pessoa amanhece sem a pingola e depois vai denunciar. Vai denunciar a mutilação. Acho justo. Eu não sei se vocês viram também que essa semana saiu uma matéria do formato da Terra, o mais parecido com o que a Terra é realmente. Eu vi. E baseado em todos os dados que a NASA tem. Inclusive tem esse meme, que antigamente, quando se falava que a Terra era redonda, o geógrafo ficava, não, cara, não é exatamente redonda, esférica, ela tem mais forma de geóide, é mais oval e tal. Hoje em dia se fala que a Terra é redonda, graças a Deus. Já tá bom pra mim. Porque eu ficava pensando, que diacho. Porque assim, fala pra mim que é oval, eu compreendo. Agora olha pra minha cara e fala que é um geóide, eu mando tomar no cu. É você. Geóide é você. Geóide é tua mãe. Tá se revirando em vosso banco querendo te matar, Sandra Maia. Por quê? Porque Elmo é geógrafo. O Elmo.
Ah, é. Não, mas assim, as pessoas não entendem o que é geoide. Na verdade, geoide é uma bolinha explodindo. Geoide, De um lado ela tá explodindo. geoide é uma bolinha que tá girando no universo. Geoide é um círculo que tem com aneurisma ali. Mas assim, eu achei, eu fiquei alguns minutos, sério, de verdade, eu fiquei alguns minutos olhando aquela imagem e concebendo mentalmente que a Terra é aquilo. Porque assim, a gente é ensinado desde pequeno, praticamente, né, todas as visões que a gente tem de foto de fora da Terra, a foto que foi recentemente tirada pelo pessoal que fez a volta na Lua, tal, de que o planeta realmente parece uma bolinha de futebol coberta de água. Por causa da água, né? Que dá uma alinhada nas coisas. Né? E aí, quando você vê aquele formato 3D bem fora do padrão, mas que você consegue... Parece uma pedra, você consegue né? perceber os relevos. Que não tem forma. Os relevos do mar, do próprio mar. Cara, eu achei aquilo fez assim, minha cabeça fez... no teto, assim, ó, aí no mundo inteiro. Você já viu modelos de como é o mar sem a água, não, assim? Nunca vi. Você já viu é uma coisa assustadora, porque assim, sim. Uhum. tem abismos, assim, sabe? Gigantescos e absurdos. Você fala, meu Deus do céu, a gente não... Sabe outra coisa que eu vou explodir a cabeça de vocês agora? Que eu ouvi numa entrevista do Neil deGrasse Tyson, né? Que é um astrônomo mundialmente famoso. Sim. Pessoal, a Terra tem 8.000 quilômetros de raio. Do centro da Terra até a superfície é 8.000, certo? Olha esse número, 8.000. Na superfície, o ponto mais alto que nós temos é o Monte Everest. Que fica a 8.000 metros de altura. O ponto mais profundo, a Fossa das Marianas, fica a 11.000 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, vamos arredondar aí para 20 quilômetros, se você pegar do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Ou seja, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, você tem 20 quilômetros. 20 quilômetros! E a Terra tem 8.000 de raio. Ou seja, se vier um gigante cósmico e pegue a Terra como se fosse do mesmo tamanho de uma bola de sinuca, e ele passe a mão por cima da Terra, a Terra vai ser mais lisa do que uma bola de sinuca. Caralho, Uma bola de sinuca tem mais imperfeições do que a Terra, se você levar a questão de proporcional. Se você pegar uma bola de sinuca e aumentar ela pro tamanho do planeta, ela vai ter mais variação de altura do que a própria Terra em si. Caralho, mano, que doideira. Caralho. Velho. Nossa, mano. É abstrato de... Nossa, é muito abstrato, né? Pra gente entender. Uma vez eu li também que a mente humana não consegue compreender dimensões muito grandes, como o universo, quando você fala de universo, nem muito pequenas quando você fala de partículas. A mente humana também não consegue. Tanto que as pessoas não conseguem entender como é inadmissível existir bilionários, trilionários agora, né? Agora existem trilionários. Porque as pessoas não conseguem entender a quantidade de dinheiro que é isso. E também uma coisa muito difícil de mensurar é a questão de tempo, porque nós temos uma expectativa de vida já de 80 anos, por exemplo. Então, mesmo quando eu falo para você, imagine 10 anos, já é difícil da gente imaginar 10 anos. Mas quando a gente fala, os grandes dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Isso é uma quantidade de tempo que é muito difícil. E é muito difícil a gente explicar a evolução e tentar entender, fazer uma pessoa entender que um peixe que saiu da água há 500 milhões de anos atrás, hoje é um ser humano. Mas é que é uma quantidade de tempo tão colossalmente grande que é tempo suficiente para todas essas mudanças aleatórias gerarem um ser vivo tão diferente. É assim, as pessoas não... Hoje em dia, as pessoas já não... Hoje em dia, não sei se hoje em dia. Hoje em dia, assim, não sei se antigamente era também. Mas, assim, as pessoas não conseguem ter noção de que, ao mesmo tempo que coisas muito grandes acontecem num espaço de tempo que você não consegue imaginar, coisas muito grandes também acontecem num espaço de tempo que é possível esquecer. Por exemplo, a escravidão no Brasil, ela terminou há pouco mais de 100 anos. Acho que não fez 150 anos ainda, de 88. 137 vai fazer 140, anos. Né? 140 anos. 137 anos. Você ainda deve ter pessoas vivas cujo pai ou avô foram escravos. Exatamente. Nós ainda temos descendentes diretos de pessoas escravizadas no Brasil, hoje, e as pessoas... E assim, nós ainda temos pessoas vivas, até pouco tempo atrás,
atrás, inclusive, a gente tinha pessoas nascidas nessa época, né? Coloca aí 50, 60 anos atrás, aí a gente tinha pessoas vivas que nasceram escravas, né? Sim. Nasceram escravizadas. Sim. E as pessoas hoje não conseguem entender o porquê que a gente fala em dívida histórica com essas pessoas. E elas estão aí ainda, elas, sabe, assim, é uma coisa surreal, esse negócio de tempo. Exatamente de tempo. O fascismo, o levante do fascismo, não fez 100 anos ainda, gente, fez pouco mais de 80 anos. E já está tendo outro levante mundial, já está tendo outro levante. E é isso que eu falo, uma vez eu falei aqui num episódio, que eu acho que um pouco é porque as pessoas que viveram aquela época restam muito poucas. Então você não tem, porque quando eu nasci em 70, fazia só 30 anos que tinha acontecido, só 30 anos, né? Então eu fui educada com aquela ferida aberta. Então eu, embora não tenha nascido nessa época, ainda tenho essa ferida aberta por conta das minhas memórias, por conta da minha educação. As pessoas que estão vindo agora já não tem mais. Já ficou... Você vê como só 80 e poucos anos, menos de 90 anos, já ficou distante para a pessoa. Ficou relativizado, né? Relativiza, por causa do tempo, sabe? E já tem levante de novo. É muito interessante essa história de essa coisa de tempo, né? É muito bom. E assim, eu ia trazer, aí depois eu falei que eu não ia trazer, aí eu acho que é interessante para colocar agora. O Desce a Letra fez um episódio no teatro junto com a Rita Von Hunt. Agora no último sábado. Que, cara, dá vontade de pegar a Rita Von Hunt, assim, pelos bochichinhas dela, assim, e falar: tu é maravilhosa! Tu é incrível! Puta que me pariu! Dá vontade de colocar, sabe, na caixinha. Porque, cara, ela em pouco mais, acho que de 2 horas, 1h30, 2 horas, no espaço de 2 horas, ela fala tanta coisa, ela explica tanta coisa, ela é tanta coisa colocada que você fala assim, porra, queria ser um pouquinho assim, sabe? Que dá esperança de você ainda viver no mundo, sabe? Porque eu já venho falando há muito tempo que eu venho vindo de um momento de descrença em tudo, em trabalho, descrença em humanidade, descrença no próprio discurso político, descrença na própria união da galera de esquerda progressista, mas eu ainda assim acredito na humanidade, porque eu tenho que hoje, pelo menos, ter um pouquinho de vontade de ver um mundo melhor, porque tem uma sementinha que tá crescendo, que vai herdar essa porra toda, entendeu? E eu quero ver um mundo um pouco melhor pra ela, sabe? Que sementinha que tá crescendo vai ser pai? Não, minha netinha, cara. Eu tenho uma neta de 4 anos de idade já, mano. Ele é avô. Olha, rapaz, eu sou tio-avô, então não vou ficar tão atrás aí no idoso, não. Eu sou tia-avó também já. Eu já sou tia-avó também. Mas, e assim, e que nem você mesmo, Thiago. Você tem uma pequena que tá crescendo aí num mundo que a gente sabe que é um mundo de desigualdade e sua filha vem com uma condição que traz uma certa limitação em como o mundo é hoje, porque o nosso mundo não é um mundo preparado para pessoas diferentes, ele é um mundo criado para um grupo de pessoas que é muito homogeneizado, entendeu? Que é essa classe branca. Mas deixa eu te falar que, assim, o mundo pro autista hoje é exponencialmente, inúmeras vezes, melhor do que há 30 anos. Melhor. Nós que fomos concordo. à escola há 20, 30 anos atrás, todo mundo tinha na sala algum autista que só falava que era o doidinho da sala, sabe? Sim. Alguma coisa assim. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho que hoje as escolas públicas, apesar de todos os problemas, elas fazem um trabalho de socialização das pessoas muito bom. Quando não entra um pai com a polícia por conta de estar explicando cultura afro-brasileira, tá ótimo. Sim. Eu concordo, eu não discordo, mas ainda assim é infinitamente melhor do que na época que a gente estudava, aonde uma pessoa com autismo em um grau 2, 3 de nível de suporte era tido pela nossa sociedade como uma pessoa retardada, sabe? Era exatamente esse o termo. Era esse termo mesmo. Com todas as implicações que esse termo causa. Então, hoje a gente sabe que são pessoas que veem o mundo de uma forma completamente diferente que a nossa e que não tá errado. E mais, assim, né? Esses dias eu tava conversando com a minha sobrinha, que é o filho do meu sobrinho tem autismo,
mas ele é muito pequenininho, ainda não se sabe o grau, né? Mas ele só tem problema de comunicação, então imaginamos nós que seja um grau leve. E a gente estava comentando, ela falou assim, tia, você acha que tem mais, né, autistas? Eu falei assim, não, tem mais diagnóstico. Exatamente. Que é completamente diferente. Tata Finoto fala exatamente isso. Na minha época, a gente nem sabia o que era autismo. Uma vez, um garoto, eu era pequena, mas ele já era adolescente, porque minha escola ia até 8ª, né, tal. Então, eu era pequena, mas ele era adolescente, e a hora do intervalo era para todo mundo. Uhum. E ele era epiléptico. E ele caiu. E todo mundo ficou absurdo. Imagina, uma escola inteira vendo aqui, e o menino tendo espasmos, tendo uma convulsão ali no meio do pátio da escola. E todo mundo ficou assustadíssimo. Mas assim, é uma coisa para ficar assustadíssimo? Não é. É uma coisa para ser normalizada e inclusive ensinada a socorrer. Exatamente. Com tanta gente ali, todo mundo ficou parado, estático, ninguém sabia, sabe? Daí vieram professores e tal, não sei o que e tal, para ajudar. Mas você vê que o preconceito, ele vem muito da ignorância, Sim. né? E hoje em dia, é o que o Thiago falou, o mundo é melhor por conta de diagnósticos, por conta de informação, por conta dessa, principalmente na escola, né, dessa normalização e a convivência equalitária ali na escola com as crianças, ainda que necessite de suporte e tudo mais. E isso, o preconceito, ele cai muito quando esse tipo de coisa acontece, né? Quando a sociedade atua para cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, que é aquela coisa que a gente sempre fala da equidade. Diferentes devem ser tratados diferentes. Exatamente. Claro que deve. Como é que você vai tratar igual? Não tem como. Mas que sejam de formas inclusivas para que os diferentes consigam se socializar com as pessoas que são ditas normais. Sim, inclusivas. Não, mas quando eu digo que... Porque assim, você tem que levar... Para você dar o mesmo tratamento, uma equidade para as pessoas, você precisa levar em conta as necessidades que as pessoas têm. Por isso que mulheres que são maiores vítimas de violência têm legislação para isso. Por isso que o povo negro, as pessoas pretas e pardas, elas têm uma legislação, porque dentro da sociedade, elas são minorias no poder, elas são... então, assim, e todas as outras pessoas, as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas autistas, as pessoas com Down, as pessoas cadeirantes, as pessoas, os idosos, e todas as pessoas, você precisa equilibrar o tratamento estatal que é dado para cada um segundo a sua necessidade, você entendeu? Incluir essas pessoas na sociedade, por exemplo, você quer ver uma coisa ridícula, e que podia fazer toda a diferença, calçada. Cada um faz de um jeito. A filha da puta da calçada, que ninguém pensa na hora de fazer, faz tudo que nem parece uma batata Ruffles, sabe? Porque cadeirante tem... Não é só cadeirante, filho. Uma pessoa que tá com o pé engessado, uma mãe com carrinho de bebê, uma senhora com carrinho de feira, sabe? Assim, você dificulta a vida de todo mundo porque você não soube fazer a porra de uma calçada. É isso que você faz, sabe? É muito louco, né? Porque é de conhecimento geral que a calçada não é uma propriedade do dono da casa. Mas cada um faz sua calçada de um jeito diferente e foda-se. Aqui... Do jeito que quer. Né? Aqui mesmo na minha calçada é uma descida. E assim, da calçada da vizinha pra calçada da minha irmã, tem uma mureta. Caralho. Tem uma mureta. Quer dizer assim, como é que você vai passar com um carrinho? Pois como é que um cadeirante vai passar com uma cadeira? Aqui em Moreno tem algumas ruas que as pessoas avançaram as casas na calçada e simplesmente não tem mais calçada. Aí você anda na rua. Caralho. Diretamente no asfalto. Aí vem um policial com uma viatura, invoca com você, dá um tiro na sua cara. Exatamente. Como vimos acontecer. Mas assim, vocês sabem que eu tenho muito medo do atual culto à burrice, que aí eu não sei se está acontecendo mais esse culto à burrice, ou se é mais a entrega pra nossa bolha, entendeu? Tipo de conteúdo de gente que é burra, se acha esperta, arrota mentiras e tentam induzir outras pessoas a cuspirem essas mesmas mentiras, mas aí eu não sei até onde isso é mais generalizado e até onde é mais só
pra nossa bolha porque a gente engaja mais, entendeu? Olha, esse tipo de conteúdo não chega pra mim. O que chega pra mim, por exemplo, eu sigo uma nutricionista, aí essa nutricionista fala sobre outros nutricionistas que estão falando esse tipo de... estão falando merda na internet. É a forma com que essas burrices chegam até mim. Mas eu acho que é até no mesmo caso do autismo, sabe? Eu acho que esse nível de burrice sempre teve aí, só que agora ele tá sendo exposto, né? As pessoas estão expondo. Faz sentido, sim. Por exemplo, a antifeminista, que tudo que ela fala foi graças ao feminismo que ela pode falar. Mas você vê que toda entrevista que ela vai, ela passa uma vergonha com os jornalistas, sabe? Porque são sempre argumentos tão fracos, sabe? Assim, sim. Numa última aí dela falando que era contra feminismo porque elas pintavam o cabelo de azul, de rosa e tal, que fazia as mulheres ficarem mais feias. E a jornalista, mas não é sobre isso da pessoa se vestir da forma que quiser, ela mas... Né, a pessoa deve se vestir da forma que ela quiser, desde que seja a forma como eu acho que ela tem que se vestir. É esse o discurso dela, entendeu? Mas olha, eu era uma pessoa tão mais feliz. Depois eu falo que eu sou. Você tava falando que agora você quer um mundo melhor porque você tem uma neta, o Thiago tem uma filha. Eu sou o Brás Cubas, filho. Eu não transmiti a miséria da nossa. Eu sou o Brás Cubas, eu tô com o Brás. Porque assim, até um mês atrás, digamos, porque daí começou a pipocar na minha timeline, assim, uns cortes que ela foi, eu acho que foi uma antifeminista, naqueles debates de 20, 50 pessoas lá. Uhum. Começou a aparecer uns recortes, assim, eu falei, mas que porra que tá aparecendo isso aqui pra mim? Porque a gente uma hora tem que sentar pra discutir rede social também, né? Tem gente muito melhor do que nós por aí discutindo, gente que estuda isso profundamente, mas assim, é um absurdo, né? Tecnopolítica tá aí pra isso, diga-se de passagem. Tem gente que tá estudando isso há muito tempo. Mas aí começou a aparecer uns recortes desse pra mim, eu falei, mas quem é essa pessoa? Quem é essa criatura? Da onde ela veio? De que ovo ela saiu? De que repolho abriu e surgiu isso? Porque é impossível uma pessoa falar tanta merda por segundo. É um nível de abobrinha, assim, que é praticamente um machado. É uma metralhadora. Porque assim, tem gente que fala burrice. Aliás, não é que tem gente que fala burrice. Tem gente que fala coisas com as quais eu não concordo, mas que tem uma linha de raciocínio que fez ela achar aquilo. Sim. Entendeu? Pode ser uma linha de raciocínio que eu possa contestar, pode ser uma linha de raciocínio que eu não compreendo, mas ainda assim, ela me mostra, eu posso não concordar com ela, mas vamos supor, privatização. Pessoa totalmente a favor de privatização, disso, aquilo. Eu posso não concordar e achar que ela tá dando um tiro no próprio pé. Uhum. Mas ela me apresenta, e eu tenho amigos que já fizeram isso, por isso que eu tô falando, ela me apresenta uma linha de raciocínio lógico que fez ela concluir e ser a favor daquilo. Não concordo, mas aceito. Exatamente. Entendeu? Porque eu também tenho a minha linha de raciocínio que me faz não concordar com privatizações. São argumentos, e aí cada um tem o seu, e aí, né, vamos ver. Mas aquilo ali que ela fala não tem embasamento jurídico, não tem embasamento biológico, não tem embasamento fático, não tem embasamento filosófico, não tem embasamento sociológico, histórico, nenhum. Ela tirou do miolo do cu dela. E foi assim. Ela cagou um argumento, sabe? É incompreensível. Porque assim, na verdade, se ela realmente acreditasse em tudo aquilo que ela fala, ela deveria estar dentro da casa dela dizendo amém pro marido dela, sem abrir a boca numa rede social, sem abrir a boca numa TV. Desculpa, gente, não é questão de ser machista nesse ponto. É questão de que, se ela prega esse discurso, ela deveria viver. Então, logo, se ela não vive o discurso que ela prega, ela é hipócrita. Logo, ela é hipócrita. Exatamente. E outra, ela devia ficar na casa dela e ajoelhar só pra rezar. Exatamente. Porque se ela ajoelhar para outra coisa, minha filha, isso é coisa de prostituta. Não faça isso. Entendeu? Ajoelhe apenas para rezar. Aproveitando, vocês querem comentar algo mais sobre isso? Não. Só uma coisinha.
É interessante que você falou, né, que ela, você pode se vestir como quiser, desde que seja da forma que eu acho bonito. Sim. E aí, isso me lembra, assim, que eu acho que tem muito a ver também da questão de idade da gente. Porque Pode ser. esse tipo de problema existiam quando a gente era adolescente. Uhum. A gente só era burro demais pra Com perceber. certeza. Inclusive, até uma frase do Daniel sim. Furlan, né, que fala que todo jovem é burro, né? E Sim. isso não tem exceção. Mas é aí que tá, Thiago. O jovem tem direito de ser Sim. burro. Ele está na época dele ser burro, entendeu? Ela não está mais. Muito pelo contrário. Ela já passou um tanto de poder ser burra. Ela já passou um tiquinho aí. Me lembrou que tem uma música do Pink Floyd lá do Dark Side of the Moon, que é a Any Color You Like, né? Qualquer cor que você goste. Uhum. E na música ele fala que você pode comprar um carro da qualquer cor que você goste, desde que seja preto. Ou seja, é um problema que ele já falava sobre isso nos anos 70 nessa música, sabe? Sim. Só que a gente demorou muito pra perceber, começar a perceber isso. Sim. É isso mesmo. Então, aproveitando que a gente tá falando sobre essa questão de machismos e burrices e essas coisas todas, o que aconteceu? Eu vou trazer uma notícia aqui que é quase um fofoquinha pro Minha Fofoca Minha Vida. Então, eu vou trazer aqui, que é o seguinte. Senhor José Felipe foi denunciado após vídeo que ele ensina filho, Zé Leonardo, a repetir fala de cunho sexual. Pra quem não sabe o que aconteceu nas internets, qual foi o ocorrido? Após uma divulgação de um vídeo relativamente descontraído, entre aspas, em que o ex-Virgínio, que também é filho do cantor Leonardo, ele intriga a criança a dizer frases de cunho sexual que não merece nem ser citado aqui nesse podcast. Depois disso, diversas pessoas fizeram postagens de crítica e indignação, inclusive a escritora Jari Arraes, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, me desculpe, eu sei que eu sou um ser inapto, mas ela fez diversas publicações que eu julguei interessante, inclusive pedindo para os seus seguidores transformarem a sua indignação em ações, e aí que eu vou abrir aspas, porque ela disse, porque eu achei uma fala interessante, que ela disse o seguinte: nós podemos e devemos fazer mais do que postar indignação. Transforme sua indignação em ações concretas para proteger crianças e mudar a sociedade. Fecha aspas. Com base nisso, o Ministério Público de Goiás, ele confirmou o recebimento das denúncias e acabou acionando a Promotoria de Justiça de Goiânia. Então tá meio que nesse pé aí a discussão e provavelmente vai ter investigação, um monte de coisa, enfim. Agora, o que eu quero trazer aqui é como o machismo, ele é opressor a ponto de já tentar moldar uma criança que não tem e nem deve ter contato com esse tipo de ideologia, que é um algo assim que é normalizado, sendo que você vê, inclusive no vídeo, voz de mulher rindo dessa fala grotesca que ele teve. E eu queria saber o que vocês acham, se vocês viram algo sobre isso, o que vocês pensam sobre isso. Eu vi, mas me lembro também da época da criança no colo do Bolsonaro fazendo arminha também, né? É algo similar. Sim. Teve uma criança também que estava na live dele que ele falou, eu não me lembro agora. Queria me lembrar. Teve uma menininha, ele fez uma piada sexual com uma criança também, né? Eu não vou lembrar agora o que foi a piada, mas eu me lembro desse caso. Eu vou enfiar outro assunto nessa fofoca, eu vou enfiar uma outra fofoca da semana, porque daí a gente discute tudo junto, que foi a virilha da Xuxa. Sim. Não vi. Na verdade, não é a virilha da Xuxa, é a berola. Que meio que parecer uma berola ali, né? E as pessoas começaram a se perguntar, o que te incomoda, né? Uma berola ou uma berola... Uma bela berola. Ou uma berola de uma mulher de 63 anos. O que é que te incomoda? Exatamente. Porque se é a berola da Anitta, pode aparecer. Se é a berola no carnaval da Sabrina Sato, pode aparecer. Se é a berola pode aparecer. Tem outro ponto com relação à Anitta, que ela fez uma performance em Curitiba e tá uma alta discussão na sociedade, porque a performance... ela é de um conteúdo, assim, um tanto quanto sexual. Mas, gente, ela não faz música pra maiores de idade, com show pra maiores de idade, foda-se. Exatamente, foda-se. Todo mundo que tá lá pagou pra estar lá, né? Inclusive, se eu fosse, era isso que eu queria ver. Eu ia ficar revoltado se não tivesse. Exatamente. Mas, desculpa só te interromper, mas assim, pra mim não difere
de uma apresentação em um clube de striptease, onde uma mulher faz uma performance retirando a roupa e mostrando os seios, a bunda, inclusive partes íntimas. Mas é que essa onda de moralidade que tá Exatamente. aí... Que Madonna fazia isso nos anos 80 e causava um alvoroço absurdo. Exatamente. Vamos ser sinceros, vai. Qual é o seu problema com sexo? Cara ouvinte, vamos falar assim. Senta aqui com a tia Tandinha, vamos conversar. Qual é o seu problema com sexo? Não, porque não é possível, porque, assim, por que a gente tá ficando tão moralista? Não sei dizer. Até isso a gente tá apertando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi montado daquele povo que come peru, que eu não sei o nome, desculpa, vocês que são religiosos dessa tribo aí, que eu não tenho noção. Aquele povo que usa uns chapeuzinhos. Os Parece o povo daquele filme A Bruxa. Amish? Não é os Amish, não. Os Judeu? Não. Aquele povo que usa. Sabe o filme da Bruxa? Sei. A Bruxa? Então, que eles usam aqueles toquinhos lá. Os colonos. Os colonos. Não é nem Amish, nem coisa, é outro. Ah, tá. Os peregrinos. Esqueci. Os Depois eu lembro. colonos, peregrinos estadunidenses. Aquele povo era completamente, né, de Lulu, assim, com o negócio de religião. Mas, e aí, virou mesmo na modernidade, é uma população completamente esquisita em relação a sexo, né? Eu nunca vi um pessoal tão, sabe, preso, travado, né, em relação a sexo, mas assim, travado socialmente, né, porque, meu amor, apagou a luz, não tem, né, apagou a luz, não tem, ninguém room, tem dono. Né? Apagou a luz é dark room. Ninguém tem dono, né. E aí a gente tá importando até isso, essa moralidade cristã esquisita, sabe, é muito estranho, porque a gente aqui sempre teve carnaval, o corpo aqui não era, nunca, nem na época da ditadura eu já li que era proibido você usar, por exemplo, que era feio você usar biquíni na praia, ou que... Gente, na época da ditadura, até os anos 80 aí, o Brasil, inclusive, fazia propaganda de turismo sexual, descaradamente, nas revistas de turismo. Os filmes continham muita porno chanchada, né? Sabe? Programas da madrugada nos anos 90. A gente nunca foi assim. A gente sempre foi um país, por conta de ser tropical, por conta da gente ser, eu acho que da nossa cultura latina e tudo mais, a gente nunca teve essas coisas. E agora tá assim, gente, uma falação por causa de uma berola de uma mulher de 63 anos, uma berola bonita, inclusive, sabe, tá bem a berola dela. A sessão de cinema mais famosa da história do Brasil, num país que tem tela quente, era o Cine Bando Privé. Sim. Exatamente. E aí, voltando, o que acontece? Isso de reclamar da show é machismo. Porque, aparentemente, uma mulher de 63 anos, ela nem pode ser bonita, nem pode ser gostosa, e ela não pode ser vista como um ser humano sexualizado. Sim. A partir dos 60 anos, meu filho, você não pode mais fazer sexo. Você tá fodido. Inclusive, entendeu? Você morreu pro mundo. Inclusive, o sexo da terceira idade é considerado um tabu gigantesco, acho que não só no nosso país, como no mundo inteiro. Então, gente, deixa os velhos trepar. Deixa as pessoas. Já dizia o Mr. Catra. Deixa as pessoas. Então, assim... aparentemente, mas isso é em relação à mulher, porque você vê Tom Cruise com mais de 60 anos fazendo par romântico com uma menininha de 20, de 30 anos, 40 anos, quase mais nova do que ele, e não tem problema nenhum, porque o homem continua sendo um ser sexual, sabe, até realmente o bichinho tá carcomido. Agora a mulher não, a mulher a partir de uma certa idade, ela já não pode mais ser vista como um ser sexual, e mais, ela não pode se colocar nesse lugar. Sim. Como a Xuxa se colocou, com biquíni cavado, com isso, com aquilo. Ela não pode mais se pôr nesse lugar. E isso é machismo, tal qual a questão do Zé Felipe. Não, você tá falando sobre essa questão da mulher com mais de 60 anos e tal. A própria Mary Streep foi uma mulher que dentro de Hollywood brigou muito pra continuar tendo papéis onde ela fosse considerada não a vovozinha dos filmes ou das séries, mas como fosse uma mulher empoderada, como independente e tudo mais, exatamente. Tudo bem, eu vou colocar aqui, um filme problemático pra caralho, O Diabo Veste Prada, mas enfim,
ela é uma mulher em posição de poder, entendeu? Apesar de todas as problemáticas que existem no filme ali. Enfim. Não, mas o filme é para ser problemático. Sim. Ele é o intuito do filme. Não, sim, mas... para ser problemático. É que tem toda uma discussão com relação de que o primeiro filme é problemático e o segundo filme continua sendo problemático nos mesmos pontos. Não vi o então, assim... Não vi ainda. É mais por essa questão. Então, agora, esse tipo de machismo é o mesmo machismo estrutural que faz o Zé Felipe falar para uma criança... Porque, por exemplo, a tua neta tem 4. A tua menina tem quanto, Thiago? 5? 6? É. Aí você quer... então, assim, essas duas meninas de vocês, estão crescendo num mundo onde o rapaz que ela vai conhecer é o filho do Zé Felipe. Exatamente. Que aos 3, ele tem 3? Acho que é isso. Quantos anos você falou que tinha? 3 anos. Então, que aos 3 anos de idade tá sendo ensinado a achar. Ele está sendo ensinado que o que ele tem que oferecer para uma mulher é pau. É isso. É só isso que a mulher merece dele. A mulher não merece respeito, a mulher não merece educação, a mulher não merece gentileza, não merece conforto, não merece carinho, não merece nada. O que uma mulher merece? O que você tem que dar para uma mulher? E a mulher... Pau. Primeiro. Só te interrompendo, rapidinho. A mulher que quer mais do que isso, que não se coloca nessa caixinha de... ser somente um objeto do homem, vamos colocar dessa maneira, ela é tida como louca, como maluca, como alguém que pegajosa, é desviada, carente, entendeu? Ou até mesmo biscate, vadia, entendeu? O homem é o pegador. Porque não tem escapatória. Porque o homem é o pegador, a mulher é a biscate. Se você é uma mulher que aceita só pau, você é puta. Sim. Você entendeu? Você é aquela mulher assim, ó, de uma noite, não, só quero uma noite, rolou aqui, tamo bem, tamo tal, amanhã não precisa nem ligar. Você é puta. Se é uma mulher que ela quer mais, que ela quer um namoro, que ela quer um casamento, que ela quer filhos, é carente. Uma relação. Se é uma mulher que não quer nada, que ela quer focar na carreira dela, essa é uma mal comida. É uma mal comida, uma amargurada. Então, assim, pra mulher não tem escapatória. Exatamente. Você consegue ver? Sim. Você consegue. E agora vamos tirar o foco do que o machismo faz com a mulher, que isso daí a gente discute para quase todo episódio, e vamos falar sobre o que o machismo faz com o homem? Sim. Vamos lá. Olha o que você está fazendo com a cabeça de uma criança quando você olha para a cara desse menino que mal sabe falar. Exatamente. E coloca na cabeça dele que, como ele é homem, ele tem que dar o pau dele para todo mundo. Que o mundo gira em torno do pau dele. Que o pau dele é a coisa mais importante. Ele não precisa ter cérebro, ele não precisa estudar, ele não precisa ser gentil com ninguém, ele não precisa ser um cara legal, ele só precisa ter um pau, sabe? Aí, hoje, eu não sei se hoje em dia faz isso mais, gente, mas não sei. Mas a gente sabe que antigamente o moleque fazia 13, 14 anos, o pai pegava e levava pro puteiro. Sim. Você pega uma menina de 13, 14 anos e enfia ela numa zona? Não, porque não pode, porque simplesmente não pode. Um menino de 13 anos não é pra estar transando, pelo amor de Deus. É uma criança, ele é uma criança, sabe? Então, assim, cara, você tem um documentário que chama, eu nem sei onde é que tá, antigamente tava na Netflix, né? The Mask, como é que é? The Mask You Live In. Não sei se ainda tá na Netflix, mas vocês acham, eu tenho certeza que vocês acham no YouTube. É um documentário que ele fala sobre o malefício do machismo na vida de homens. Como homens, a gente falou na semana passada, de como homens gostam só de homens, porque para as mulheres eles só querem isso, dar o pau. É só para isso que mulher serve. Não serve para ser ouvida, não serve para compartilhar uma vida. É difícil o homem entender isso, e isso causa muito problema pro homem, gente, muito. Você tem uma taxa muito alta em suicídios entre homens, né, maior do que as mulheres, mas porque pro homem é proibido falar sobre sentimento. Exatamente. Sentimento, exatamente. Porque nem pra amigo, mulher, quando ela tá muito pistola, gente, saiba você, homem, a sua mulher tem uma melhor amiga. E não é uma melhor amiga só ela é aquela amiga, ou às vezes no meu caso é um amigo, na verdade. Mas ela é aquela amiga que ela vai contar
tudo que você possa imaginar, ela vai contar. E quando ela tá pistola com você, a amiga dela te xinga também, mesmo sabendo que não vai largar, que não vai falar, aquele filho da puta, nossa senhora, se eu fosse você... Gente, a gente é assim. E a mulher fala com outra mulher. Geralmente, às vezes é uma irmã, às vezes é a mãe, às vezes é uma amiga, às vezes é um amigo, entendeu? E fala, a mulher fala, homem não fala, nem pro melhor amigo. Ele não senta pro melhor amigo e conversa só, olha, as coisas não estão bem no emprego, as coisas não estão bem em casa, eu tô me sentindo sufocado, eu tô me sentindo pressionado. O cara não fala. Pior, o cara não fala com a própria mulher, o cara não senta e fala, vamos conversar, as coisas não estão bem, eu não tô gostando disso, eu acho que as coisas deviam mudar assim, mudar assado. Gente, não conversa, o cara, sabe? Exatamente. Isso faz um mal do caralho. Não pode ser normal. A gente não pode continuar numa sociedade que tá fazendo isso com mulheres e homens. Não pode. Tá todo mundo doente. Exatamente. É exatamente esse o ponto que eu mais pego, assim. Foi o que eu falei no episódio passado. Com relação de, tipo, pessoas que têm relação merda. E muito é por causa desse ponto, assim, que as pessoas não conseguem conversar entre elas não conseguem manter uma linha de diálogo com a pessoa mais próxima dela, que seria o cônjuge, entendeu? Uhum. Que seria o namorado, que seria o marido, ou o ficante, seja lá o que for. Não consegue manter o diálogo com essa pessoa. Porque cada um se fecha dentro do próprio mundo umbilical e acha que o outro é obrigado a suprir as necessidades desse mundo umbilical que essa pessoa cria. E logo ela se frustra porque a outra pessoa não é evidente, entendeu? E nem tem obrigação também. Não, mas não é nem que evidente, também não é onipotente. Você não consegue suprir as necessidades de uma outra pessoa. Não tem nem obrigação. O Sandrei também não tem obrigação. Não tem obrigação. As pessoas não têm obrigação. Você é um ser único que vai viver junto com uma outra pessoa que também é um ser único. Exatamente. E que assim, ó, gente, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Nós somos absolutamente diferentes, os 4, sabe? E não é por questão de gênero, nós somos diferentes. Em tamanho, em peso, em gosto, nós somos absolutamente diferentes, os 4. E nós somos criados, nós comemos na mesma panela, nós tivemos a mesma mãe, o mesmo pai, estudamos nas mesmas escolas, nós tivemos os mesmos vizinhos, nós tivemos os mesmos vizinhos, nós tivemos a mesma avó, os mesmos tios, os mesmos primos. E nós somos completamente diferentes. Se eu, com as minhas irmãs, com o meu irmão, nós somos assim, criados junto, imagine eu com um cara que foi criado numa outra casa, com outros valores, com outra religião, com outras pessoas, com outros critérios, estudou em outra escola, é óbvio que eu vou ter diferença com esse cara. Então, só que a gente vai ter que sentar e conversar quando essas diferenças surgirem, entendeu? Senão, não tem como você manter um relacionamento. Agora, esse negócio de mulher querer discutir e que o cara fala, a mulher adora uma DR. É por causa disso, porque não é que o homem não gosta de uma DR, talvez ele fosse mais saudável se ele fizesse DRs de vez em quando. É piada de stand-up, esse tipo de coisa. A mulher que gosta de DR, sabe? Virou piada de stand-up isso, porque é de tão corriqueiro que é esse tipo de coisa. A mulher quer conversar, a mulher quer falar sobre determinada situação, e o cara, não quer, e nada se resolve. Aí a mulher cansa, o cara fica de saco cheio dessa reclamação da mulher e vira uma merda o relacionamento, porque não conversa. Exatamente. Sim, mas é. Por quê? Porque o homem é criado para achar que a única coisa que ele deve a uma mulher é um bom pau, os que nem são bons. Então, isso aí me lembrou, vocês devem ter visto também um voto de casamento aí que rolou essa semana, do cara falando, abriu os votos falando que era só pra ser uma trepada. Não vi. Passou. No casamento? No casamento, passou toda a família dela lá presente. Puta que me pariu, não vi, se você quiser contextualizar um pouco mais. É isso, ele foi fazer os votos dele e o voto começou assim. Era só pra ser uma trepada. Eu tenho essa piadinha com minha esposa, que a gente deu match no Tinder, e ela fazia 2 meses só que ela tinha se divorciado, e aí a gente entrou num relacionamento sério que dura até hoje, né? Mas a gente brinca um com o outro, que ela fala assim, eu só queria um objeto sexual, e arrumei um marido. Mas tipo... Mas é uma piada interna, né? Você não fala no interna, casamento. Inclusive que é a primeira vez que eu estou falando fora da nossa relação. E, tipo, eu não falaria isso no voto do casamento pra mãe dela ouvir isso. Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Gente, então, você vê como é que...
quando o cara quer se aproximar de uma mulher, ele quer tratar ela que nem se fosse o mano dele do boteco. Exato. Então, o homem não consegue compreender certas coisas, sabe? O limite do... Eu entendo que ele não queria ofender ali, que ele achou que talvez fosse ser engraçado, que talvez até fosse uma piada interna dele. Só que ele não consegue compreender o momento. Exato. Né? Inclusive a diferença do que é um casamento para um homem e para uma mulher. Detalhe. Antes de começar, ele falou que os votos foram feitos no chat GPT, hein? Nossa senhora. Olha, que maravilha. O mais bizarro é que assim, votos... Olha, amigo, não dá pra te defender. Eu nunca casei, né, assim, com cerimônia, mas eu imagino que o voto seja um negócio muito importante. E você vai escrever, vai ler, vai reler tudo. E eu imagino que ele escreveu aquilo. O chat GPT escreveu aquilo, ele leu, releu e decidiu, não, tá bom, eu vou falar. Cara. É porque assim, gente, tá errada a educação que a gente está dando para as nossas crianças, para os meninos e para as meninas, porque que nem o Adrian falou, tinha mulher lá dando risada disso como se fosse natural. Não é. Por isso que quando a gente fala que o machismo é uma estrutura, porque tem mulheres que são machistas, porque a gente é criado, né? A gente não quer ser, mas a gente entendeu? É uma vigilância constante para você não sair por aí reproduzindo machismo, reproduzindo homofobia, gordofobia, um monte de preconceitos. Né? É todo dia uma luta, porque o mundo, a cultura ensinou a gente a ser desse jeito. E a gente está ensinando muito, muito mal, cara. E eu, assim, se a gente está ensinando os meninos maus, se a gente está ensinando mal os meninos, as meninas também, assim, como eu falei, eu sou Brás Cubas, eu já não tive por conta disso, porque, gente, como é que a gente educa a menina? Educa para não se meter com macho? Educa para se meter com macho? Educa, eu não sei, dá uma luva de boxe pra essa menina. Isso eu sei, dá uma luta de boxe pra ela que tá todo... Bom, tem um ditado que fala que a maior prova de que sexualidade não é uma escolha é que tem mulher que gosta de homem. Ninguém escolheria. Quem escolher? Gente, eu já falei isso 1000 vezes. Vocês acham que eu ia escolher isso? Quem, sã consciência, quer ficar perto de homem? Porra, velho, essa foi... Gente, essa não, foi boa. Mas não, eu concordo plenamente. Eu não queria, gente. Eu não queria, mas eu nasci assim. Gente, olha, que inferno, mas é verdade. Uma vez eu tenho um amigo meu, gay, e aí ele, uma vez, e assim, ele é meu melhor amigo, né? Assim, aí ele me ligou de madrugada. Porque tal boy me levou num restaurante japonês e me ensinou a comer de pauzinho, coisa que você nunca fez. Eu falei, mas eu não quero te comer, meu filho. Essa é a diferença. E ó, pra você ver, até homem com outro homem, gente, é um escroto. Ensinando o outro a comer de pauzinho? Vai cagar. Nossa, mas isso é bizarro mesmo, que a gente vê histórias de casais de mulheres e casais de homens homossexuais. E são experiências completamente diferentes. A gente vê muita história de que casais de homens homossexuais têm maior dificuldade de manter fidelidade, de manter um casamento longevo. Sim. E que a maioria de homossexuais homens acabam envelhecendo sozinhos porque não mantêm uma relação, não. Exatamente. Já mulheres, 2 semanas já vão morar mulheres juntos, já né? mantêm mais, né? Exatamente. Se bem que, assim, eu tenho amigas casadas também que elas falam que não é fácil também morar com mulher, viu? Elas falam, minha mulher também não é fabolim, não. Você reclama de homem, mas também não é fácil morar com mulher. Ainda é fácil morar sozinho. Sozinho é fácil. Quando você é uma pessoa cheia das suas individualidades, às vezes é necessário você entender, pelo menos eu tenho esse tipo de pensamento, e aí vocês podem contrapor se vocês quiserem. É necessário você entender que você precisa se bastar antes de você querer ser algo para alguém. Então, você tem que entender que você, para você, está satisfeito. É óbvio, ninguém está satisfeito consigo mesmo, porque todo mundo acha que tem que melhorar. Mas você primeiro precisa entender que se você sozinho consegue se bastar, para você conseguir se doar para outra pessoa.
Pelo menos isso é o tipo de visão que eu tenho. Eu já acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que você deve conhecer em você é seu limite. Exatamente. Eu tenho esse limite. E você entender que, e eu sei que quando a gente é muito nova, eu já passei por isso, quando a gente é muito novo, a gente tende a alargar esses limites por conta do outro. Sim. E gente que é abusiva tende extrapolar sempre esse limite. Extrapolar esse limite e testando esse limite e alargando cada vez mais. E saiba você que com uma pessoa, depois que esse limite é arrastado, ele não volta. Você não consegue trazer esse limite de volta. Então, eu acho que... Só que às vezes a gente entende isso só com a idade, sabe? Só com experiência, só passando por isso. Mas eu acho que a gente tem que entender os limites, o que a gente quer, e os limites que a gente tem como pessoa, como ser humano, como profissional, como tudo. E aí sim arrumar uma pessoa que saiba respeitar, que também tem os seus próprios limites, que saiba respeitar os da gente, os limites da gente, e que venha... Parece clichê, mas é fato. É que venha para somar. Você não precisa do sustento dela, você tem o seu. Então o que ela vem é para construir junto. Você não precisa do amor dela, porque você já tem seu próprio. Entendeu? Então se ela falar que você tá gorda ou magra demais ou qualquer outra coisa, você fala, então procura outra, do teu gosto, do teu jeito. Me deixa aqui com a minha magreza ou com a minha gordura. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Quando você tem limites e é autossuficiente nas suas próprias coisas, a outra pessoa que vem, ela precisa somar. Senão você não vai aceitar. Exatamente. Né? E eu acho que é assim que tem que ser, porque senão não vai dar certo. E conversar. Você sabe que só voltando no ponto da questão da educação e tudo, o que me fez abrir os olhos e ver o mundo de uma maneira diferente foi ler o livro do... Como que é o nome dele? Da pedagogia do oprimido lá. Que todo mundo, que a direita repudia ele, que fala que ele é comunista. Caralho. É Gessé? Não é Gessé. É o Barbudão lá, não é o Karl Marx. Caralho, quem? Não sei. Paulo Freire. Paulo Freire, isso. Nossa! O Paulo Freire, quando ele traz esse... Estamos tudo burro. Quando o Paulo Freire traz esse livro, é muito interessante ver uma questão que ele fala, que é o seguinte, e eu concordo muito com isso. A gente tem uma educação que ela é pensada como uma educação bancária, onde as pessoas são caixinhas vazias que você tem que enfiar conhecimento nela para elas se tornarem um tipo de... Não é pessoa, mas um tipo de coisa que vai depositar esse conhecimento que ela absorveu em outras coisas. Entendeu? Que é uma maneira de você ver pessoas como mão de obra, que é para você estar formando essas pessoas para trabalhar em fábricas, em empregos que, na verdade, 90% dos empregos não precisam existir. Enfim, mas o que eu quero, só vou dar mais uma volta, aí eu completo e libero a fala, que é o seguinte. A gente tem essa visão para o máximo de pessoas possíveis, as escolas públicas são formatadas assim, para você ter conhecimento para passar num vestibular e assim por diante. Só que quando você vê quem tem muito dinheiro, eles têm acesso a um tipo de educação que é a educação que o Paulo Freire comenta, que é a educação que vai te dar a possibilidade de você pensar, de você refletir, de você ter opinião crítica. Enquanto quem está tendo o conteúdo absorvido e depositado para depois ser retirado, para depois ser sacado esse conteúdo, é quem está sendo feito de massa de manobra. Entendeu? A maioria das escolas formam trabalhadores. Exatamente. De maior ou de menor técnica, mas trabalhadores. Tanto faz. Uma pessoa que precisa de um grau de estudo menor ou uma pessoa que precisa de doutorado para ser professor da USP, por exemplo. De maior ou menor grau, a educação, o formato que nós temos de educação, elas formam trabalhadores. Sim. E a educação de elite forma líderes. Líderes psicopatas, mas líderes. Formam pessoas que vão moldar o mundo de melhor para eles, né? Um mundo que seja melhor, mais adequado para eles. Nesse sentido, por exemplo, rico tem condição de estudar música, um instrumento. A gente pode ter um pianista absurdamente incrível numa escola pública, nunca saberemos, porque na escola pública não tem um piano. Exato. Nós podemos ter um campeão de equitação absurdo numa escola da periferia, nunca saberemos, porque esse menino nunca vai chegar perto de um cavalo. Exato. Então, nós não desenvolvemos pessoas, nós não desenvolvemos talentos.
numa escola pública, você pode ter o próximo Rembrandt. Nunca saberemos, porque não tem nem guache na escola. Exatamente. Nunca saberemos. E você pode ganhar dinheiro sendo o novo Rembrandt. Você pode ganhar dinheiro sendo um pianista. Você pode ganhar dinheiro sendo um tenor. Só que você não tem como desenvolver isso numa escola pública ou numa escola normal. A nossa sociedade, a nossa educação, o modelo de educação que nós temos, não forma pessoas ou cidadãos que desenvolvam talentos e esse tipo de coisa. Nós formamos apenas trabalhadores, entendeu? Só isso que a gente forma. Gente para trabalhar. Isso me lembra da época que eu estudava no Cefet. Eu fiz ensino médio no Cefet, né, que hoje é o IF, os Institutos Federais. E que eu tinha um professor de física que era maravilhoso, porque eu li até a aula de ensinar a fórmula de Bhaskara. Ele ensinava como o raciocínio dele para chegar naquela fórmula. Isso era espetacular demais, as aulas dele. Não, a Rita Von Hunt mesmo, nesse episódio com o Dessa Letra, ela tava comentando, me perdi no raciocínio. Eu tô pensando um monte de coisa e eu me perdi no raciocínio. Mas, enfim, eu não vou lembrar agora para falar e... lembrei. Ela estava falando o seguinte, esse efeito meritocrático de falar de que você trabalhar muito vai te tornar milionário, é fácil você rebater isso, é só você perguntar. Quantos enfermeiros você conhece que são ricos, milionários? Quantos cortadores de cana? Muitos deles trabalham aí no mínimo 12 horas por dia. Dia sim, dia não. Eles são... Você usa o caso, por exemplo, do cara que criou a churrascaria Fogo de Chão lá. O cara criou um restaurante, no final vendeu a franquia, ficou bilionário com isso. Ele é um exemplo de meritocracia. Só que esse caso é a exceção do burro. Eu vi um vídeo essa semana do cara falando que a exceção é o exemplo do burro. Isso. Em geral... Quem nasce pobre, morre pobre. Mas eu conheço 3 pessoas que ficaram ricos. Você é burro, porque é a exceção, isso não é o normal. Exatamente. Porque para ser regra, precisa ter exceção, né? A regra de ser uma regra é ter uma exceção. Essa é a regra. Não, e um outro ponto é o seguinte, se você não precisasse se preocupar com comida, se você não precisasse se preocupar com trabalhar para pagar contas, tivesse a sua internet da sua casa, a luz da sua casa e a água da sua casa de graça, o que você faria da sua vida? Dormiria. Com que você trabalharia, entendeu? Eu vou falar por mim. Se eu não precisasse me preocupar com pagar as contas, trabalhar e bibibi, bobobó, eu ia restaurar carro velho, tá ligado? Ia passar o dia inteiro lixando lata, porque é uma coisa que eu amo fazer, desmontando motor. Eu ia trazer de volta carro velho à vida, tentar modernizar, tentar trazer uma reciclagem para esse negócio que foi abandonado, que tem mais de 50 anos, entendeu? Eu faria isso. E eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa em mente que faria se não precisasse trabalhar, se não precisasse fazer a sua profissão, entendeu? Eu queria só viver na praia. Não, eu também. Eu queria viver comendo frutinha, entendeu? Aí, Laís, porque a gente não gosta de trabalhar, a gente só quer comer frutinha. Comer frutinha só. A gente só quer comer frutinha. O caso é que o capitalismo é isso aí, né? É o capitalismo... isso. Sabe que eu li uma manchete, não me aprofundei na matéria, que diz que a montanha de roupa no Chile... É no Chile? Agora eu não me lembro onde. Deve ser na Argentina, essa montanha de roupa... Deve ser no deserto do Atacama. Não, tô achando que é no Chile. Porque, assim, o deserto do Atacama é utilizado como um grande lixão da Europa. De roupa que não é vendida. Diz que tá dando pra ver essa montanha de lixo do espaço. Caralho, mano. Não é difícil. Tamanha montanha de lixo. E aí, assim, se tem tanto... Primeiro, por que a gente não tá reciclando esse lixo? O que tá acontecendo? Sabe? Segundo, por que a gente precisa de tanta roupa? Assim, só que assim, o capitalismo, eu já falei, o capitalismo ele é autofágico, ele se devora por si só. Sim. Mas assim, a coisa tá ficando tão maluca, que assim, você quer abrir uma empresa. Aí você precisa contratar trabalhador, mas você não quer pagar um salário justo. Mas aí esse trabalhador não vai conseguir pagar os produtos que você está vendendo. E aí a sua empresa vai falir. E aí você... Sabe assim, a loucura que está acontecendo? Sim. Você está enxergando a loucura que a gente está vivendo? Sim. Aonde a gente está indo? Sim. Eu fiquei impressionada a hora que eu li. Eu falei assim, como assim, gente? Uma
pilha de lixo que dá pra ver do espaço. Que porra tá acontecendo? Eu vi uma outra matéria também, que eu não me aprofundei, que disse que a gente entrou no ponto de débito com o planeta. Que assim, a gente já extraiu tanta coisa do planeta que de agora pra frente é o princípio da escassez. Então, a falta de matéria-prima, a falta de... tipo assim, a gente tirou tanta coisa pra fazer o que a gente tem hoje de forma tão... A gente destruiu tudo. Exatamente, de tão barato que Cara, a gente entrou em débito com o planeta. Você já parou pra pensar que a gente é tipo um vírus que mata o hospedeiro. A gente nem inteligente é. Exatamente. A gente nem... Porque assim, tem vírus que é inteligente. Tem vírus que entra em você, faz o... Mas não, sabe, não te mata. A grande maioria tá aí vivendo junto. Mas não, a gente é um vírus idiota. Exatamente. Que a gente tá matando o hospedeiro. Sim. Olha isso. Esse domingo teve uma matéria no Fantástico falando sobre o ponto de não retorno das mudanças climáticas, né? Em que alguns cientistas falaram assim, que estavam focando no caso do Pantanal, né? Em que o Pantanal chegou num ponto de não retorno, em que significa que se a gente parar completamente o desmatamento, o consumo de combustíveis fósseis de um dia pro outro, parou. O Pantanal não vai voltar a ser o que era. Isso é muito triste, mano. É muito triste. É muito triste pensar nisso. Por isso que eu sou Brás Cubas, fi. Por isso. Tamo junto, Brás. Então, o que a gente deixa de dica aqui é: faça a sua vasectomia, faça a sua lacradura, entendeu? E não ponha mais filhinhos no mundo. Não vamos tentar, não. Eu já fiz meu dever de casa aí. A minha eu já fiz. Eu já fiz minha contribuição. É isso aí, meu povo. Vocês querem comentar algo mais? Não. Nada, é isso aí. Sempre terminando no baixo astral, né? A gente é um podcast meio melodramático, né? A gente não consegue, né, Moisés? Não consegue terminar em alto astral. Não consegue. Não, mas olha o mundo merda que nós estamos vivendo, cara, onde o povo quer que a criança dê pau e tá montanha de lixo vindo do espaço. A gente não tá... Olha, de hoje só salvou a notícia de que a gente descobriu por que os dinossauros morreram. Não, por que teve incêndio. E ainda só isso que salvou, que a gente ficou feliz. Falou, que legal. E ainda assim uma notícia de morte, mano. Extinguiu tudo. Exatamente. É como a frase do Cypher lá no Matrix, né? De 99, que ele fala: a ignorância é uma bênção. Me deixa aqui na minha Matrix com essa papinha aqui, meu irmão. Ele, quando viu a realidade do mundo, velho, não, me bota de volta na Matrix. me deixa comer um bife. Me deixa comer essa papinha aqui, irmão. Me deixa comer um bife. Que coisa merda. É isso aí, meu povo. Então eu vou falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com, que é a nossa chave Pix, de dinheirinhos para que nós possamos fazer o nosso programa de fofoquinhas, se vocês não quiserem ouvir as fofoquinhas aqui, mas sim em um programa separado. Nós estamos no Instagram, Twitter e Blue Sky como @comentapod. Eu não estou em nenhuma rede social, mas onde as pessoas encontram Vossa Senhoria, senhora Sandra Maia? Me encontra lá no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. É isso aí. E, por último, mas não menos importante, senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria se elas quiserem ver fotos de pedalagens? É isso aí, Thiago Miro no Instagram é basicamente a única rede social que eu uso mesmo. É isso aí, meu povo! Eu agradeço imensamente Vossas Senhorias por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, tchau. É isso aí. E a Sandra caiu logo na entrada. É o mal de falar que vai gravar, rapaz. Os problemas começam aí. Aí tem que fazer a gravação no susto, sabe? Se eu tá aqui distraído, de repente já tá o rec lá. Sandra, não tivemos, agora tivemos. Agora eu tô vendo vocês. Mas é aqui ou é aí? É aqui? Não, foi aí. Não te vimos e não te ouvíamos. Agora tá tudo certo. Foi aí. Agora voltou. Então vamos lá que agora eu vou seguir daqui. Siga.